14 horas 6 minutos, estamos iniciando mais uma semana, iniciando o nosso CBN Cascavel, segunda edição desta segunda-feira, dia 29 de julho do ano de 2024. Na edição de hoje nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Antônio Carlos, que é o responsável pela Feira do Teatro de Cascavel, as exposições. O Antônio que está sempre conosco, trazendo aí as nuances da nossa cultura regional. E também com o Lauro Borges, que é artista, daqui a pouco vai bater um papo conosco aqui também. E vamos falar com a Maiara Martins de Moraes, que é membro da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Cascavel, falando aí sobre ações de combate à violência contra a mulher. Também vamos trazer informações sobre o nosso estado. O Instituto Água e Terra lança guias orientativos com foco no uso correto da outorga da água. E ainda a economia, a carne suína do estado do Paraná chega a 70 países. Exportações têm segundo melhor semestre da história. E a Fomento Paraná lança a chamada pública para contratar gestor de fundo de investimento agrícola. Atualizando você da previsão do tempo, clima nublado, chuvoso em algumas regiões de Cascavel. Nesse momento, aqui no Centro Universitário Univel, o alto aqui do Santa Cruz, temos aí condições nubladas. A previsão é que a chuvinha deva reaparecer aí na tarde em Cascavel e também aí no início da noite existe a probabilidade de chuva. A partir das 21 horas, o tempo deve ficar estável e para amanhã temos aí a previsão de condições nubladas, mas sem a presença de chuva. A mínima prevista para hoje foi de 15 graus, a máxima de 21. Para amanhã, mínima de 13, máxima de 21 graus. Na quarta-feira, o sol deve retornar à Grande Cascavel com 12 graus de mínima, 24 de máxima. E na quinta, os termômetros voltam a subir com 16 graus de mínima e 27 graus de máxima. Os principais dados econômicos, atualizando você na CBN, você fica sempre muito bem informado. O Ibovespa com queda de 0,52% nesse momento, nos 126.835 pontos. O dólar comercial está sendo negociado para compra a R$ 5,63, uma queda de 0,43%. E o euro comercial também numa queda de 0,74%, sendo negociado a R$ 6,09 neste momento. Portanto, real se valorizando aí ante as moedas estrangeiras. 14 horas e 9 minutos, com os trabalhos técnicos de Bruno Rocha, a produção de Jéssica Passos e a direção geral de Viviane Silva. Estamos iniciando o nosso CBN Cascavel, segunda edição. Com imenso prazer estou recebendo aqui o Antônio Carlos, que é coordenador aí da Feira do Teatro, sempre conosco aqui falando de cultura, né? Também da nossa Secretaria de Cultura aqui de Cascavel. Antônio, sempre uma satisfação recebê-lo, excelente tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre, mais uma vez é um prazer estar aqui no seu programa, falando principalmente do que acontece em Cascavel em termos de exposições, programação da Feira do Teatro. E esse mês nós estamos iniciando agora agosto, semana que vem, já essa semana na realidade, com lançamento de 3 exposições. E uma delas nos chama muita atenção porque é a exposição do Lauro Borges, um amigo de longa data e também artista cascavelense, que está com uma exposição que ele chama, que está intitulada agora, que vai ser no aeroporto, né? O título da exposição são Fósseis de Mim, é isso, Lauro? Não, fósseis urbanos. Lauro, também seja bem-vindo aqui à CBN, satisfação recebê-lo, excelente tarde. Que bom, eu já conheço esse cenário, já vi em outros momentos, né? E para mim é um prazer trazer essa exposição num espaço novo, né? Porque quando eu voltei para cá, vários espaços foram se abrindo. O MON, né? Que lá mesmo já tem 3 espaços expositivos. Eu já expus em quase todos, né? Participei da Panorama, participei de exposição lá no MON, quer dizer, no anexo, né? Eu não lembro o nome da galeria. E aí eu escolhi, porque eu vim para Cascavel em 68 com a minha família, então eu conheci aquele antigo lugar
que não era um aeroporto, né? Era um local de aterrissagem, decolagem, de terra, né? E daí esse aeroporto eu não conhecia, eu conheci agora há pouco tempo. E aí com esse espaço lá, que é interessante. Então eu já vi esses espaços acontecendo, de exposição, e essa exposição é interessante, porque eu comecei em 94 a desenvolver esse trabalho. E vem até agora, e estou continuando ele aqui na cidade, inclusive. Perfeito. E então a exposição denominada Fósseis Urbanos, o que traz essa exposição, Laura, para a gente dar uma pincelada, falando em arte, né, para a gente dar uma pincelada aqui para o ouvinte da CBN. Olha, em 94 eu comecei a fotografar aqui ainda, criança, né? Em 94 eu trouxe aqui a primeira imagem que eu fiz em preto e branco. Na Cruz Machado, em Curitiba, eu vi essa bisnaga de alumínio que cai do lixo e fica impregnada. E ela vai se desgastando. E lá eu tenho um amigo também que ele faz a paisagem vista de cima. Ele trabalha pensando a paisagem vista de cima. E eu encontrei pronto. Então é fotografia, é um ready-made, é paisagem. E mostra muito do que é a cidade, como ela acontece, né? Eu chamo de fóssil porque é asfalto, é o piche, é o asfalto que está ali, as pedras todas, né? E aí tem o metal, que é um artefato, que é tecnologia, que é de tinta, que é de pomada, que é de remédio, que é de várias coisas, né? Cola. E aí eu vou identificando elas. Eu sei do que elas são feitas e tal, então comecei. E foi indo, já expus em Curitiba, em vários lugares. E eu tenho isso pronto. E até antes de vir para cá, em 2020, eu fazia tudo analógico. E aqui mudou, a partir daqui mudou também. Então é isso, a princípio. Antônio, e mais um artista cascavelense, né, expondo aqui, trazendo aí a sua obra aqui para nossa cidade. Sim, né? É importante ressaltar, Alexandre, que o Lauro, ele foi selecionado no processo no edital 017/2023, que é de artistas que vão fazer uso dos espaços de exposição do município. Então, esse edital é um edital de forma democrática, abre a oportunidade a artistas interessados em expor na cidade. Ele geralmente é lançado um ano antes, né, e a gente faz a programação para o ano inteiro. Nesse restante de ano, né, a partir de agosto, nós vamos ainda ter 19 exposições a serem realizadas aqui pelo município. Além dessa Fósseis Urbanos do Lauro, que vai ficar no aeroporto, nós teremos ainda na Sala Verde a exposição que é intitulada Caminho da Luz, do Leonardo Medeiro. E também nós vamos ter a 8ª Panorama de Artes Visuais de Cascavel, né, fechando um ciclo aí, digamos assim, da gestão do prefeito Leonardo Paranhos, e também esse ciclo de 8 anos que acontece essa exposição. A Panorama é o maior evento das artes visuais da cidade. Ela reúne aproximadamente 80 artistas plásticos locais com trabalhos atuais, né, dando uma panorama do que é produzido em artes visuais aqui na cidade. Além disso, nós temos ainda as exposições que estão acontecendo nos espaços oficiais, como o Teatro Sefrim Filho, que nós temos lá a exposição Olhares de Cascavel, que é do Fotoclube de Cascavel, né? São 24 fotógrafos que estão expondo, e essa exposição fica até o final de setembro, até começo de setembro. Temos ainda no Centro Cultural Gilberto Maia, no espaço MAC Sede Gilberto Maia, a exposição Arte Têxtil da artista de Foz do Iguaçu, Jo Griesbach, né, que também foram selecionados pelo esse edital 017/2023, que é a ocupação e o programa de exposições. Perfeito. Agora, Lauro, se você me permite, também para que o pessoal que está nos acompanhando pela live possa, né, ver aqui um pouco da obra, porque nós temos aqui também as nossas imagens, né? E o pessoal está vendo aqui em cima, né, da nossa mesa, até dá para a gente dar uma viradinha lá para a câmera, para que o pessoal possa observar um pouco dessa arte que é muito bacana, né, do nosso artista aqui, o Lauro. Essa exposição que estará, portanto, no espaço do aeroporto, Fósseis Urbanos, realmente algo sensacional, e também de consciência, eu diria até da questão da conscientização ambiental, não é, Lauro? Porque
são realmente situações que a gente percebe no nosso dia a dia. Então, claro que é a arte, mas também a questão aí do meio ambiente está presente nessa exposição, né, Antônio? Sim, sim. É também uma forma de se olhar para o nosso espaço urbano, né? Para ver o que acontece, o que está sendo impregnado, inserido. E é claro que o Lauro tem um olhar sensível para essa série, como ele falou, começou em 1994, ainda em Curitiba. Ô Lauro, são quantos anos desenvolvendo aí esse trabalho que estará presente nessa exposição? Olha, a fotografia eu comecei, acho que eu tinha uns 12 anos, porque eu ganhei uma câmera daquelas de plástico ainda, sabe? Eu comecei, na época eu não sabia nada de fotografia. Eu fazia foto e aí eu olhava o negativo. Sobrou uma foto dessa primeira. Aí depois eu fotografava tudo. Como eu fui muito tempo, eu estive muito tempo no teatro, eu fui fotografando. A minha especialidade acabou se tornando isso. Mas eu fotografo pessoas, eu tenho trabalhos autorais, como esse aqui. Eu fiz inclusive uma exposição aqui do que é a bicicleta em Paranaguá, que se chama Bicicletas Caiçaras. Virou um outro produto também. Hoje é uma coleção de postais. Mas eu comecei criança. E aí eu fui fazer pintura, eu queria ser um pintor. Eu fiz aula com a Laura Mocfa, comecei quando eu tinha 19 anos. Expus em 85 na Festival, na época. Me envolvi com o teatro. Então eu fui expondo menos e me envolvendo mais com o teatro. Mas aí, quando eu fui para Curitiba, eu fiz uma primeira exposição, eu fiquei dialogando com o campo das artes visuais e lá eu fiz FAP. Então lá realmente eu fiz a universidade, depois me especializei, eu fiz a licenciatura, eu trabalhei muito com ensino. Mas esse trabalho de fotografia, ele começou com esse olhar para a paisagem mesmo. Então eu fotografei muito a cidade e um dia eu olhei para o chão. E por causa do trabalho do meu amigo, que é o Retamoso, que era muito amigo do Leminski, eu comecei a olhar a cidade diferente. Então eu comecei a fotografar detalhes. Hoje na cidade aqui, por exemplo, eu fotografo só jardins. Me interessam os jardins da cidade. Então isso cada pessoa tem um processo diferente. Eu sou muito mais amador, né? Mas eu tenho formação. Mas o meu modo de operar ainda é como se eu fosse um autodidata. Mas o início, a primeira fotografia foi em 1994, né, Lauro? Isso. A última foi quando desta exposição? Dessa exposição aqui, a última foi em 2017. 2017, 94 para 17, são 23 anos. Isso. De trabalho em uma exposição. Isso demonstra também, né, Antônio, a dedicação que o artista tem, né, com as suas exposições, com as suas obras, enfim. Não é algo que acontece do dia para a noite, né? Sim, isso é um trabalho de pesquisa, né? Como o Lauro falou ali, ele foi buscar formação, ele trabalha isso profissionalmente, apesar de ele ter colocado como um olhar amador, mas ele é um artista que vive, né, da arte, ele é o trabalho dele. A arte, e ele perpassa por várias outras áreas, como dança, performance, né, terapias. Então, é um artista mais amplo, né, que não fica apenas também a pintura e o desenho. Né. Quem já pode ter visto na Feirinha do Teatro, o Lauro já expôs lá também, volta e meia ele está expondo lá ou está por lá, porque a Feira do Teatro hoje é um espaço de encontro da sociedade cascavelense. Espaço democrático. É um espaço democrático e também um encontro de artistas, né? Nós temos lá o projeto do Fotoclube, que está todo domingo lá fazendo reuniões, encontros entre os fotógrafos. Nós temos o Espaço Cultural da Feira, que promove uma exposição ou duas, ou às vezes até três simultâneas no espaço do centro da feira. Nós temos na tenda cultural apresentação musical, apresentação de dança, esquetes teatrais. Então a feira é muito dinâmica. Além também de tudo isso, da parte cultural, nós temos os feirantes, que são artesãos, que são pessoas que produzem produtos de gastronomia. Nós temos a Feira dos Orgânicos, que está fazendo um sucesso. Então ela se tornou hoje uma referência no domingo de manhã dentro da cidade de Cascavel.
Ô, Laura, agora eu gostaria que você falasse também sobre a panorâmica, né, que nós estamos falando aqui, que o Antônio citou também, a importância de uma feira dessa para os artistas, né? Cascavel tem promovido também esses espaços, promovido aí essa democratização da arte, né? A gente até falou aqui em outras oportunidades que muitas vezes as pessoas, quando se fala em exposições, pensa-se apenas em capitais. E Cascavel tem sido uma vanguardeira, né, nesse assunto também, promovendo os artistas, dando essa oportunidade e difundindo também a arte para que cada vez mais pessoas estejam ali e tenham acesso à nossa cultura, né? Sim. Eu ia pedir para falar da feira, inclusive, quando o Antônio falou, porque quando eu cheguei em Curitiba, em 90, logo em seguida eu comecei a frequentar a Feira do Largo, que começou em 73 numa iniciativa do pessoal que fazia artesanato de expor no chão. E aí a prefeitura, eu cheguei lá, já tinha 20 anos, né? Então, assim, a feira foi muita coisa para mim. Eu me envolvia com a capoeira lá também, e a feira foi importante por isso, porque não podia fazer roda de capoeira, mas eu me envolvia com as linguagens lá, né? Claro que tem os artistas visuais, os músicos, o pessoal de teatro, o pessoal de cada área, né, da dança, né, mas eu acabei me envolvendo lá, porque aqui eu tinha uma necessidade muito grande, né, nos anos 80, e eu fui para lá. E quando eu cheguei lá, me envolvi com todas as áreas. Então a feira era um lugar de encontro, então todo mundo se encontrava lá. O Hélio Leite, por exemplo, a barraca dele sempre foi um ponto de encontro dessas pessoas todas. E daí tem o pessoal do Chorinho. A feira era assim, ali no Largo da Ordem, depois desceu para Mateus Leme, depois subiu para cima da Sociedade de Garibaldi, e ela foi alargando. Aí quando eu cheguei aqui, era pandemia, né? E aí eu soube que existia a feira do teatro. Para mim foi tão importante ter essa feira, saber que ela tinha, como ela já estava organizada e tal. E aí teve, o Luiz Ernesto voltou para cá, foi secretário, e por um tempo a gente começou a dialogar, daí eu comecei a entender. Agora que eu estou começando a entender a amplitude da feira, assim, do como é organizado, do trabalho que o pessoal da Secretaria tem, da Secult, para ter vamos dizer, essa higiene, vamos dizer assim. Porque assim, lá em Curitiba eu acompanhei os problemas todos que a feira teve. Eu fiquei lá 30 anos. E aqui a feira já começa higienizada, digamos, em todos os aspectos, tipo as questões todas humanas, as questões de estrutura, né? Eu acompanhei a troca da cobertura, como que é estudo, como é que acontece. E ali também é um espaço pedagógico, de pessoas que vão ali, o artista que expõe ali, ele não expõe assim, eu vou vender na feira, né? É como a Bienal de São Paulo, por exemplo, é uma feira, toda Bienal é uma feira, né? Então, os artesãos estão ali, eles mantêm, né? E tem esse espaço de exposição no centro, que eu já vi muita criança, muito adolescente chegar lá, e eu percebi, e nas conversas também, que eles estão escolhendo, com o olhar deles, estão escolhendo uma profissão ou uma atividade para a vida, a partir do que os artistas estão mostrando lá. Então eu acompanhei muitos diálogos lá. Manter a presença lá é importante. O pessoal do Fotoclube, por exemplo, lá, eles estão lá. A fotografia está lá. Tinha outro projeto de literatura, teve 2 projetos de literatura que aconteceram, que eu acompanhei, mas aí, o espaço de exposição ali para os artistas visuais, artistas plásticos, é bem importante. Lá em Curitiba aconteceu de um jeito, né, esse espaço de exposição. Aqui acontece de outro jeito, e é muito importante. Pode complementar. Então, a feira realmente ela se tornou, existe desde fevereiro de 2018. Né? Então vão para 7 anos de feira e essa feira, ela, com o passar do tempo, ela vai amadurecendo. Hoje nós temos a praça de alimentação, que dá um suporte muito grande para chamar o público, né? E também temos os artesãos que tem gente lá desde o início de 2018, tem feirante desde 2018, que estão completando 7 anos agora em fevereiro. E isso é muito importante porque mostra uma cultura que muitas vezes não é valorizada, que é o artesanato, né? Mas que tem produtos lá que beiram a questão da obra de arte, né? De tão bem elaborado, de tão bem criado. Então, é um espaço onde você consegue objetos singulares. E esse movimento artístico no domingo é muito interessante, porque o artístico ele se expande também para o político,
né? Ele se expande para o social, né? Ele perpassa várias áreas e linguagens, né? Então a feira, como forma democrática, eu acho que é um grande espaço de lazer hoje da comunidade cascavelense, assim como são os museus. Ali na quadra nós temos 5 museus. O Museu da Velocidade, que fica no Cefrim Filho, o MAC Cefrim Filho, que fica no primeiro andar, no prédio também do Cefrim Filho, e o MON, que no sábado e domingo está aberto de manhã das 8 às 13 horas. E o Centro Cultural, que tem o espaço do Museu de Arte, que é o MAC sede Gilberto Maia, tem o Memorial Ucraniano, tem o Museu de Imagem e Som, Chico Tebaldi, e o Museu Histórico Celso Formiguera Esperança. Então você vê que você levar a sua família, ali você não precisa gastar para fazer um passeio, né? Você pode fazer um passeio sem gastar muito, né? Você pode encontrar um presente para dar numa viagem que você queira. Você, se teve aqui em Cascavel, você quer levar algum objeto regional, você vai encontrar ali. Se você quer tomar aquele café da manhã, né, tá num domingo, levantou, tá com preguiça de fazer alguma coisa, vai lá na feira, aproveita para passear, fazer um exercício, chega ali, toma um caldo de cana. Então é muito bacana. Ou mesmo, eu não estou sem fazer nada, vou lá encontrar os amigos, né? E nós, artistas, acabamos nos encontrando na Feira do Teatro, todo domingo. Perfeito. E, aliás, Lauro, como o senhor relatou aqui, muitas vezes a gente precisa expor, é necessário que as pessoas conheçam a arte para que tenhamos mais artistas também, porque muitos escolhem ali a sua profissão, né? Sim, é interessante isso, muito importante. Outro do Carlos falando assim agora, ali é um complexo, né? Sim. Complexo Cefrim Filho, né? Exatamente. Então, assim, naquela quadra ali, a céu aberto, você tem grama, você pode levar, tem pessoas que vão com os seus animais, inclusive tem um pessoal lá que tem uma ONG. Tem a ONG Ampare, né, que está lá fazendo a feira de adoção de animais, pets. Nós temos agora também, que entrou recentemente, que vai fazer parte de todos os domingos, a barraca dominical do Rotary Clube Cascavel, com aferição de pressão, né, através de uma enfermeira. E assim vai ampliando a nossa feira. Perfeito. Antônio, algo mais que você gostaria de salientar aqui para o nosso ouvinte da CBN? Olha, palavra aberta. Eu quero falar que também a Secretaria de Cultura não é só a feira, não é só os museus. Tem os grandes festivais que nós promovemos, que acabamos de promover o 34º Festival de Música de Cascavel, que foi um sucesso estrondoso. Nós estamos com as inscrições abertas do Festival de Dança de Cascavel, que, se eu não me engano, também é o 34º Festival de Dança, e ainda o 2º ou 3º Festival de Música Autoral de Cascavel. Então, entre no site da Prefeitura, busque a página da Cultura e lá você vai encontrar todas as informações. Antônio, mais uma vez, muito obrigado pela vinda aqui à CBN. O espaço está sempre aberto para divulgar a nossa cultura. Alexandre, muito obrigado, e é muito importante esse espaço para divulgar a arte, os artistas e as ações culturais da nossa cidade. Lauro, também palavra aberta, algo mais que o senhor gostaria de salientar aqui para o nosso ouvinte da CBN? Eu vim para passar a pandemia em 2020, porque eu sempre morei em Curitiba, né? E aí a cidade é encantadora. Eu não sabia disso. Eu morei aqui muito tempo, mas eu não tinha noção disso. E aí a secretaria, por exemplo, fez a gestão da Aldir Blanc 1 de uma forma maravilhosa. A gestão da Lei Aldir Blanc nacional, né? Agora também a LPG está sendo um sucesso, está sendo muito bem feita a gestão disso. Então, e os espaços se ampliando aqui. A cidade, quando se fala, a cidade cresce, 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 nesse campo também, cultural. Então, eu vi claramente isso. Então, para mim, eu fico entre as duas cidades, mas estar aqui ou estar lá não tem muita diferença, assim, de produção. Aqui eu tenho mais tranquilidade até do que lá para produzir. Lauro, muito obrigado pela sua vinda aqui à CBN e sucesso aí nas exposições, sem dúvida, já é um sucesso. Muito obrigado pela vinda aqui à CBN. Obrigado. Eu conversei aqui com o Antônio Carlos, que é coordenador aí da nossa Secretaria de Cultura, da Feira do Teatro, e com o artista Lauro Borges. Nós vamos ao repórter CBN com as principais notícias do Brasil e do mundo, na sequência intervalo, e já nós voltamos. CBN. Xiii!
Ficou preso em um plano que só te enrola? Desenrole-se e venha para a Unimed Cascavel. Contrate já o melhor plano de saúde da região e ganhe carência zero. Ligue ou envie um WhatsApp para 3220-7007. Os outros podem até dizer que são, mas você sabe que plano de verdade é só Unimed Cascavel. Consulte as condições de contratação. Fique ligado nas dicas. Energia Segura Copel. Antes de plantar uma árvore, consulte a prefeitura para saber quais são as espécies recomendadas. Árvores maiores devem ser plantadas a uma distância segura das redes e linhas de energia elétrica. Essa precaução ajuda a evitar desligamentos e até acidentes. Conheça o guia de arborização em copel.com e ajude a cuidar do meio ambiente na sua cidade. Copel, pura energia. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Koguchi. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Compromisso com quem coopera. Rede CBN. Segunda-feira, 29 de julho de 2024. A estimativa da inflação brasileira para este ano subiu de 4,05% para 4,10%. É a segunda alta consecutiva da projeção que está no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Para o ano que vem, a expectativa do IPCA avançou de 3,90% para 3,96%. Uma coalizão entre o governo federal, a iniciativa privada e o terceiro setor busca ampliar as concessões de florestas públicas na Amazônia do total atual de 1.300.000 hectares para 5 milhões em 2 anos. As concessões são previstas na Lei de Gestão das Florestas Públicas e consideradas a alternativa mais sustentável para combater o desmatamento ilegal no bioma. A Polícia Civil de São Paulo autuou por homicídio doloso o motorista de um Porsche que atropelou e matou um ciclista na madrugada de hoje na capital paulista. O condutor Igor Ferreira Salceda vai responder em liberdade. De acordo com o boletim de ocorrência, houve uma discussão entre os dois. Um estava numa moto e o outro estava no Porsche, em razão de um retrovisor quebrado. Igor alega que seguiu Pedro Caíque Figueiredo, atropelou porque foi surpreendido por uma mudança de faixa repentina. Imagens de câmeras de segurança mostram que o Porsche perseguiu e avançou em direção à moto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um plano para reformar a Suprema Corte do país. A ideia é extinguir o cargo vitalício dos juízes do tribunal. O democrata pretende também anular decisões como a que concedeu a imunidade ao ex-presidente Donald Trump por crimes cometidos durante o exercício do cargo. As medidas terão de passar pelo Congresso americano. No horário de Brasília, 2h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quer fazer a tão sonhada harmonização facial, mas está sem grana? Ou aquele preenchimento facial?
Não pode. Com o consórcio da Cievex Capital, você pode. Muita gente não sabe dessa, mas os procedimentos estéticos também são serviços que enquadram para a realização de seu sonho através do consórcio. Fale com nossos especialistas, que te ajudarão a escolher o melhor plano. Cievex Capital. Cuida do seu futuro. O consórcio que você precisa está aqui. Novo Volvo EX30. Desempenho, segurança e tecnologia em perfeita harmonia para a mobilidade diária que você e sua família merecem. Venha conhecer o novo SUV 100% elétrico. Você será surpreendido. Volvo EX30. Grandioso em cada detalhe. Agende seu test drive. Volvo Cascavel. Avenida Brasil, 1899, no bairro Pacaembu. Paz no trânsito começa por você. Contratando um plano na Dipelnet no mês de julho, você estará concorrendo a um churrasco com tudo pago e um fim de semana maravilhoso no Hotel e Resort Vivaz em Foz do Iguaçu. Saiba mais, 45 3220 2700. Com tecnologia de ponta, a DW Elevadores está sempre um passo à frente, oferecendo soluções modernas e eficientes para seu projeto. Nossa credibilidade é respaldada por anos de experiência e pelo reconhecimento de nossos clientes satisfeitos. Possuímos o selo de conformidade da ABEL. Faça a escolha certa. Escolha DW Elevadores, que combina segurança, credibilidade e modernidade como nenhuma outra. Afinal, só quem fabrica entende. CBN Rural. As notícias do agronegócio. Com Rogério Reco. Oferecimento. Copavel. Uma cooperativa que cresce por você. Importações sustentam o preço do trigo no Paraná. As importações de trigo no mês de junho foram determinantes para a paridade de preços externos e a desvalorização do real frente ao dólar sustentou os preços do cereal no mercado doméstico. O avanço da colheita no hemisfério norte e o aumento da projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a safra americana tem gerado pressão nas cotações internacionais, principalmente em Chicago. Já no Brasil, em período de entre-safra, os produtores focados nas operações em suas lavouras diminuíram a disponibilidade do produto, forçando a necessidade de importações. Dessa forma, os preços se alinharam às paridades de importação. Segundo o indicador CPEA do Paraná, a tonelada do cereal encerrou a terceira semana com um valor pouco acima de R$ 1.500 e as importações de junho foram responsáveis por essa paridade de preços externos. No último mês do semestre, o volume importado chegou a 605 mil toneladas, 90% maior do que há um ano. No acumulado do semestre, o volume atingiu 3.370.000 toneladas, o maior dos últimos 4 anos. Contudo, o preço médio de $243 por tonelada é também o mais alto dos últimos 4 anos. Dados da Conab apontam que a produção nacional deve somar 9 milhões de toneladas, 12% acima da oferta da safra passada. CBN Rural. As notícias do agronegócio. Você ouve a CBN Cascavel, 93.9 FM. Horas e 40 minutos, estamos de volta com o nosso CBN Cascavel, segunda edição desta segunda-feira, dia 29 de julho de 2024. Eu tenho imenso prazer de receber aqui a doutora Maiara Martins de Moraes, que é membro da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Cascavel. Doutora, primeiramente, seja bem-vinda aqui à CBN, satisfação recebê-la e uma excelente tarde. Obrigada pelo convite, obrigada a vocês por abrirem esse espaço para a gente falar desse assunto tão importante para a nossa sociedade. E um assunto importante, decisivo e com números que nos assustam, não é, doutora? A Comissão do Direito aí da Mulher, da Defesa da Mulher, traz aí alguns números para a gente que realmente nos deixam assustados. A comarca com mais de 10 mil procedimentos relacionados aí à violência doméstica.
são números altíssimos, né, em vista aí da população que nós temos e ainda subnotificações, né, doutora? Isso, e é bem importante a gente, né, lembrar que esses números são números que chegam até o Poder Judiciário, são números que realmente são realizadas as denúncias, porque se a gente for fazer uma análise, hoje tem muito mais mulheres dentro da nossa comarca, da nossa cidade, que estão sofrendo violência, mas elas não chegam a denunciar, muitas até mesmo não sabem que sofrem violência. Porque a gente tem uma cultura de acreditar que a violência é um tapa, um empurrão, que a violência é somente uma violência física. Mas não, a gente tem a violência psicológica, onde muitas mulheres sofrem. Na verdade, as que sofrem violência física, todas sofrem a violência psicológica, porque ela é a porta de entrada. Tem a violência patrimonial, violência sexual, que existe mesmo dentro do relacionamento, do casamento, existe. E também a violência moral. Perfeito. E nós falamos aqui a respeito desta reunião, né, que aconteceu na última quinta-feira, que reuniu aí os juízes, promotores, representantes aí do poder público, autoridades, que foi organizado aí pela Comissão da Mulher Advogada, com o objetivo aí de trazer as entidades e discutir, né, no que se pode avançar, e também sobre essa criação do segundo juizado de violência doméstica. Qual foi o saldo desse encontro, doutor? Um saldo realmente positivo? Sim, a gente foi algo assim extraordinário, a gente fez esse encontro, né? Fizemos uma reunião lá no OAB com o intuito de agradecer a todos que colaboraram e ajudaram nós, né, nessa luta. Estávamos desde o final de 2021 em busca do novo juizado, então estamos com o novo juizado, já está implantado, né? Já está funcionando aqui em Cascavel. Então foi uma conquista muito grande. Só que a questão do segundo juizado é algo para a gente tratar depois que a violência já ocorreu. E nós precisamos diminuir para, quem sabe, um dia a gente até poder abrir a porta desse segundo juizado e voltar a ter apenas um, porque os crimes diminuíram. Então, nessa reunião, a gente tratou de medidas onde a gente possa evitar. O que nós podemos fazer? Então, uma das questões muito levantadas foi que a gente precisa ir até as escolas, que a gente precisa levar essas informações para as crianças, porque é ali que começa, é ali que é a formação do caráter. Então, as crianças, tanto as meninas quanto os meninos, aprender o que é violência para os meninos não praticarem, e as meninas para que, se venham a sofrer, identificar que estão sofrendo, ou até mesmo alguma criança que já passa isso dentro de casa, para ela poder dar um alerta para as professoras, para verificar essa situação, porque não é saudável que uma criança viva no meio de violência. Então, a gente falou muito sobre o combate à violência para a gente eliminar, de alguma forma, isso, porque o juizado, ele é uma conquista, mas é algo que ele vai resolver depois. E a gente precisa, de fato, banir realmente a violência. Também falamos muito sobre algo muito importante, que a mulher, após ela ter sofrido violência, ela precisa de um acolhimento, porque muitas mulheres, elas acabam se habituando naquele relacionamento, então quando ela busca um novo relacionamento, ela acaba novamente caindo em outra relação abusiva. Por quê? Porque ela está acostumada com aquele ciclo de violência, ela está acostumada com aquele ciclo tumultuado. Então, quando ela encontra um relacionamento tranquilo, de paz, ela acaba achando que aquilo é estranho. Então, a gente conversou muito sobre isso, que também é uma forma da gente diminuir a violência. Também estamos com uma outra questão agora da delegacia da mulher, que precisamos entrar em mais detalhes, mas que vai ser mudada, e a gente precisa que ela mudar de endereço. Então, a gente precisa que esse endereço seja um local de acolhimento, que a mulher seja bem tratada, bem acolhida. Então, a gente está ainda em tratativas ali com a delegada, conversando, verificando, e no que for possível, tanto a OAB quanto todos os órgãos que estavam na reunião se comprometeram a, mais uma vez, nós unirmos forças e buscarmos o melhor para isso. Doutora, a senhora falou em relação aí às formas de violência. Muitas vezes só é entendido como violência a agressão física, mas há inúmeras formas de violência que muitas vezes não são compreendidas pelas mulheres. Quais são essas formas, doutora? Isso, a gente tem a violência psicológica, que muitas mulheres, o que acontece? A mulher tem medo de estar dentro de casa, muitas vezes a mulher vai sair de casa e o marido... A mulher, por exemplo, ela quer buscar um curso, alguma coisa, ou quer ter amizade, e o marido não deixa ela ter amizade, então ele faz uma tortura psicológica. A mulher, a gente pode identificar essa violência como, se você tiver medo do seu companheiro, pode ter certeza que você sofre violência psicológica. Eu comprei algo e eu tenho medo de contar para ele que eu comprei, mesmo trabalhando.
eu vou fazer um curso, eu tenho medo de contar para ele que eu vou fazer esse curso. Eu vou vestir essa roupa, mas eu tenho medo dele não gostar dessa roupa. Eu quero ver minha mãe, estou com saudade, mas eu tenho medo. Então, tudo isso são formas da violência psicológica, onde a mulher vai se anulando e vai saindo do papel dela, não tem mais autoestima e está inserida nesse ciclo de violência. A violência física, como, né, comumente conhecido por todos, que daí é a violência que já chega na parte da agressão, só fazendo uma ressalva que muitas mulheres acreditam que tem que deixar marca. E não é, um empurrão que não te deixou marca já é uma violência física. Aí nós temos a violência sexual, que é o quê? Muitas vezes a mulher não quer ter relação naquela noite, mas o marido quer e ela acaba tendo a relação para no outro dia o marido não estar bravo, se eu não fizer, no outro dia é pior, ou até mesmo de outras formas. Então existe a violência sexual dentro do casamento, dentro do namoro, dentro do relacionamento. A violência moral é quando, de certa forma, o homem ele denigre a moral daquela mulher. Você é uma... né? Solta um palavrão, então fala para outras pessoas, ou até mesmo uma certa, a gente pode falar algo assim que não vai ser um palavrão, mas por exemplo assim, fala que a mulher, você não é uma boa mãe, mas não fala só para ela, fala para os outros. Ela não é uma boa mãe, ela não cuida. Então ele está ferindo a moral daquela mulher enquanto na maternidade dela. E temos também a violência patrimonial, que é algo que está assim, a gente está falando bem alta no sentido de divulgar mais essa informação, que é algo que muitas mulheres passam. Às vezes a mulher não sabe qual que é o patrimônio do casal, ou até mesmo ela trabalha e ela tem que dar todo o dinheiro para o marido administrar, ela não tem direito de ter nenhum valor com ela, ou ela não pode trabalhar, ela é impedida de trabalhar, ou ela já se separou e o ex fica ali, paga, não paga a pensão com o intuito de deixar ela cada vez mais presa a ele, que ela precise ficar pedindo as coisas. Então tudo isso caracteriza como uma violência patrimonial. E dentro dessa violência patrimonial, doutora, a gente pode enquadrar também aquela questão, aliás, que muitas mulheres têm aquele receio de fazer uma denúncia pelo fato de que o marido muitas vezes impede que a mulher conclua ali os seus estudos, que ela busque o seu trabalho, que ela busque ali o seu provento, né? E se enquadra nessa violência também, porque a mulher ela tem às vezes medo de denunciar pelo fato que, olha, mas é a fonte de recursos, é o meu marido que traz o dinheiro para casa, como é que eu vou viver sem esse provento? Se enquadra nessa violência também, doutora? Sim, se enquadra, né? Porque é o que acontece. Muitas mulheres têm filhos e não conseguem sair dessa relação pensando, mas se eu sair, meus filhos vão passar necessidade, porque é o homem que é o provedor, ou até mesmo ela trabalha, mas a renda dela é muito menor. Ela não tem a ideia da dinâmica financeira da casa, não sabe quanto gasta, mas sabe que tem uma condição financeira boa. Então, infelizmente, muitas mulheres ficam dentro desse relacionamento por conta disso e caracteriza, sim, a violência patrimonial. Ou até mesmo quando o marido, por exemplo, ele esconde algum documento importante da mulher que ele sabe que, se ela quiser divorciar, ela precisa desse documento, então eu vou esconder dela. Também se enquadra na violência patrimonial. Mas é algo que eu acho muito importante a gente falar para as mulheres, que mesmo ela pensando às vezes nessa questão financeira, vai ter uma certa dificuldade, não vai ser fácil, mas enquanto os filhos estiverem inseridos dentro desse relacionamento, é o que eles também vão estar sofrendo violência, porque eu já ouvi muitas vezes, já ouvi vários relatos de pessoas falarem assim, eu agradeço a minha mãe por ter tido coragem de se separar do meu pai, porque eu não aguentava mais estar dentro daquele lar. Então, assim, toda essa confusão, tudo isso as crianças notam, elas percebem. Então, isso é um sofrimento. Então, muitas vezes a mulher pensar que a criança está tendo uma vida boa, que ela não abriria a mão daquilo, às vezes é ilusão. Às vezes é nós adultos que queremos isso. Às vezes para as crianças, eles vendo que vão ter um lar de paz, um lar onde não tem briga, onde não tem conflitos, eles vão ser muito mais felizes. E quebrando esse ciclo também, porque a criança vivendo, né, doutora, nesse meio... talvez mais adiante seja um mesmo ciclo que seja vivenciado, porque acaba se colocando como uma situação normal, que não é normal, né? Isso, exatamente. A menina, por exemplo, né, a gente pode citar os dois exemplos. A menina vai ver a mãe sendo tratada humilhada, sendo com xingamentos, que o pai sempre é superior. Então a menina, para ela vai traçar um relacionamento sendo isso como um relacionamento ideal, porque é o que ela vê dentro de casa. E o menino vendo a mãe sendo agredida, com xingamentos, ele vai replicar isso no futuro dele, porque para ele é esse o padrão de um homem.
Então, por isso que a gente ressaltou na reunião a importância de ir até as escolas. Aonde que a gente muda, aonde que a gente diminui, aonde a gente elimina a violência? Com as crianças. Nós precisamos mudar as crianças, porque muitas coisas a gente já mudou, mas a gente tem muito ainda a mudar. Hoje em dia tem muita violência escondida, porque a gente tem a mania de achar que a violência é local de periferia, na classe baixa, e não é isso que acontece. Tanto que a gente tem visto aí, né, a Ana Hickman foi um grande exemplo para nós, que a violência ela não escolhe lugar, ela não escolhe classe social, não escolhe nada, né? Inclusive, se você me permite falar, eu sou advogada há 9 anos e há 5 anos atrás eu saí de uma relação abusiva que durou 13 anos. Então, assim, mesmo sendo advogada, eu já era advogada, já tinha todo o conhecimento, já tinha participação nisso, mas eu vivia dentro disso, porque isso é um ciclo que é difícil a mulher abrir os olhos e enxergar. Você, como eu falei, a violência psicológica, ela te anula. Você perde a tua autoestima, você não vê nada na frente. Então, assim, por isso que eu falo, às vezes ela fala que é fácil sair porque ela não sabe o que é, mas não é. É difícil, é muito difícil. Só que enquanto você permanece naquele ciclo de violência, também não está sendo fácil. Também está sendo difícil. Então, a gente tem que escolher qual que é o preço que a gente quer pagar. Ou o preço de continuar dentro daquilo e nunca ter liberdade, ou pagar o preço e ter liberdade e sair daquilo. Fácil não vai ser. Mas depois de um tempo, com certeza, você vai ver que valeu a pena todo o esforço para sair daquilo. Doutora, e também, falando sobre as nossas crianças, sobre essa reunião, a primeira etapa, sem dúvida, é a prevenção, né? É trabalhar com as crianças para prevenir. Um segundo passo, para quem já vive, né, para os adultos, é estimular a denúncia também, né? Porque existem muitos casos que a gente fala de subnotificados, porque falta essa coragem de denunciar. E aí um terceiro passo seria a questão do juizado, e aí sim acionar o Poder Judiciário para que efetivamente as ações tomadas sejam de maneira satisfatória para solucionar o problema dessa mulher, né? Porque infelizmente a gente observa também, doutora, em situações que a mulher ela tem medida protetiva, ela tomou ali as atitudes necessárias, mas infelizmente alguns casos ainda acabam em tragédia, acabam a mulher sofrendo algum tipo de violência. Então, temos que avançar também nesse ponto, né, doutora? Sim, mas assim, uma questão muito importante da gente falar, aqui no nosso município, dos casos de feminicídio, nenhuma mulher tinha medida protetiva. Ela não tinha medida protetiva dela, mas a maioria dos agressores tinham medida protetiva de outras mulheres. Então, para a gente ver a importância da medida protetiva, a medida protetiva salva sim vidas, porque ele não foi na mulher que tinha medida protetiva. Então, a gente precisa, né, eu sei que é difícil, como você falou, tem casos que infelizmente mesmo com a medida protetiva vai acontecer, mas o maior número é que não. Então, a gente prefere ir por esse lado. Até porque se for para acontecer algo, vai acontecer mesmo você estando dentro de casa. Então, é muito importante que a mulher denuncie, faça. Se ela não quiser, alguns crimes a mulher não é obrigada a seguir com o processo, mas ela pode ter a medida protetiva. Então, é importante que ela faça essa denúncia. Não pense, mas ele é o pai dos meus filhos. Se ele pensasse da mesma maneira, ele não estaria te agredindo. Se ele pensasse, ela é a mãe dos meus filhos, ele estaria te tratando bem. Então, não pense 2 vezes, faça a denúncia, porque muitos têm receio mesmo, porque a gente sabe que não é um crime bem visto por ninguém. Então, assim, a medida protetiva tem eficácia, sim. E estando dentro de casa é um alvo ainda mais fácil, né? Exatamente, com certeza. Então, é muito importante que o recurso está ali, que se use, não é, doutora? Que se busque ali alguma forma, alguma alternativa para se livrar desse agressor. E as punições, doutora? As punições estão a contento? Deve-se avançar mais ainda para os agressores? Agora, com a visão da doutora Maiara, qual é a visão a respeito dessas punições para os agressores? Eu vou ser bem sincera, eu acho que deveria ser maior. A gente precisa avançar muito ainda nisso, a gente precisa avançar nessa questão da punição da lei, porém ela é bem rigorosa no sentido de algumas questões que a pessoa busca, né? Algum concurso público, até mesmo se fazer o registro, por exemplo, na OAB, então assim, a gente tem algumas restrições. Mas é claro que a gente sempre vai lutar para que seja cada vez mais efetiva, mas o que a gente busca mesmo, agora eu vou te falar enquanto Maiara, nem enquanto advogada, enquanto mulher, é que essa mulher esteja liberta disso, porque é um grande avanço para ela, porque o agressor, ele sempre vai fazer outra vítima,
isso é certo, porque infelizmente ele precisa ter uma vítima, uma mulher ali no poder dele. Então, a partir do momento que a mulher consegue quebrar esse ciclo, ele vai tentar colocar outra pessoa no lugar. Então, por esse motivo, a gente precisa de mais campanhas, de um aumento de pena. Mas a gente também discutiu outra questão dentro, né, na reunião da OAB, sobre um tratamento, não seria um acolhimento, mas falar com os agressores, porque muitos deles têm essa questão pelo que a gente estava falando, ele viveu isso. Então, às vezes, alguns, se você levar para ele, fazer ele abrir o olho que aquilo que ele está fazendo não é certo, pode haver mudanças, por que não? A gente precisa acreditar nisso, porque se a gente não conseguir acreditar nisso, nunca vai acabar. Vai ser um ciclo sem fim. Então, pode ter alguns que vão continuar, infelizmente. Mas a gente precisa disso, porque às vezes ele precisa de um chacoalhão. O que você fez foi errado, não foi certo, não só do judiciário, não só da pena, mas essa questão de fazer ali, né, uma conversa. A gente já tem um projeto aqui em Cascavel, já inclusive a Univel é parceira, onde os agressores vêm e é feito um encontro com eles, para eles e eles são obrigados, né, a participar desse encontro. Então, já tem surtido resultado, porque se a gente conseguir ali de 50 tirar 2, já é pouco, mas é menos 2. Então, a gente vai fazendo e pode ter certeza que esses 2 vão surtir efeitos no futuro, porque eles não vão querer isso para os filhos deles. Então, eles também vão ensinar. Porque, infelizmente, alguns tipos de violência a gente tem enraizado na nossa cultura. Então, a gente precisa disso. Então, isso também foi uma outra pauta que a gente fez o levantamento na nossa reunião. Talvez também um acolhimento psicológico ele tenha auxiliado, né, para quebrar esses ciclos, doutor? Isso. Porque, assim, o que ele fez está feito. A gente não tem como voltar atrás, não tem como exigir que aquela vítima... talvez ela perdoe, mas longe dela. Não tem como a gente exigir. Mas se a gente conseguir que ele abra os olhos e perceba que o que ele fez é errado, provavelmente a gente terá um efeito muito grande dentro da nossa sociedade. Eu acredito que todas as pessoas querem isso. Porque não adianta nada, ele vai ser punido, aí se ele sai lá, ele foi preso, ele vai fazer de novo. Então a gente precisa acreditar que é possível sim a gente quebrar esse ciclo e finalizar ali. Doutora Maiara, algo mais que a senhora gostaria de salientar aqui para o nosso ouvinte da CBN? Fique à vontade. Só agradecer, né, novamente a parceria de vocês, sempre conosco, sempre abrindo as portas para a gente vir falar desse assunto tão importante e deixar um recadinho para as mulheres que não tenham vergonha do que se ela está sofrendo violência, não tenha vergonha do que você está passando. Isso não é vergonha, vergonha deve ser para o agressor. E também para a mulher que nunca passou por isso, não pense que você não precisa saber sobre, porque a sua amiga, a sua colega que está passando por isso, ela precisa de um acolhimento. E muitas vezes, quando a gente olha com os olhos de fora, a gente não vê, a gente acha que o cara é um cara legal, e quando a sua amiga vem reclamar, você fala, nossa, mas ele é tão legal com você, e às vezes você está inserindo mais ainda ela no ciclo de violência. Então, a questão da violência contra a mulher, ela é um assunto de todos, tanto homens quanto mulheres. Inclusive, temos um projeto aqui em Cascavel, que logo vai ser lançado, que é Papo de Macho, que é homens falando para homens sobre violência. Então, a gente precisa de todos unidos, de quem vive e de quem não vive, porque é um problema de toda a nossa sociedade. Sem dúvida. Aliás, doutora, só uma última pergunta antes da gente finalizar. As mulheres que ficam sabendo, né, desse ciclo de violência após o divórcio, ela pode tomar alguma atitude após o divórcio, já, né, não está mais vivendo com aquele... quem estava cometendo aquele ato, né, mas... Pode-se tomar alguma atitude após o divórcio? A gente tem um prazo no processo criminal de 6 meses para fazer a denúncia, né, da maioria dos crimes. Então, ela teria esse lapso temporal. Porém, mesmo com o rompimento do casamento, muitas vezes a mulher ela ainda continua no ciclo de violência, de certa forma. Então, aí ela poderia fazer. Mas o ideal, eu sempre falo, é que essa mulher busque uma orientação jurídica, para que ela compreenda. A gente ainda tem, às vezes, um tabu nessa questão, mas assim, talvez você não vai tomar atitude, mas é importante você buscar uma orientação. Para quê? Para você saber o que é possível fazer, para que depois não haja um arrependimento. Até para questão de provas, às vezes, você deixar guardada, porque às vezes a gente não vai poder fazer no criminal, mas a gente vai poder usar no processo de família. Então, é muito importante que essa mulher busque uma orientação, mesmo que ela ainda não esteja totalmente decidida da atitude dela.
Perfeito. Doutora Maiara, muito obrigado pela sua vinda aqui à CBN. É um tema realmente muito importante e conte sempre conosco aqui para a gente tocar nesse assunto que é extremamente relevante para a nossa sociedade. Obrigada a vocês mais uma vez pela abertura aqui para nós. Conversei aqui com a doutora Maiara Martins de Moraes, membro da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Cascavel. Pontualmente 15 horas, vamos ao repórter CBN com as principais notícias do Brasil e do mundo. E daqui a pouco nós retornamos aqui com o CBN Cascavel, segunda edição. Até já. Repórter CBN. Segunda-feira, 29 de julho de 2024. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela proclamou Nicolás Maduro como vencedor da eleição realizada neste domingo com 51% dos votos. Segundo o órgão, o opositor Edmundo González teve 44% da preferência. A campanha do principal adversário de Maduro questionou os dados e afirmou ter obtido 70% dos votos. Países como Estados Unidos, Chile e Peru também contestaram o resultado. O chefe do Ministério Público da Venezuela defendeu a eleição que declarou Nicolás Maduro reeleito para o terceiro mandato. Ele disse ainda que a líder da oposição no país, Maria Corina Machado, está sendo investigada por tentar fraudar o sistema eleitoral e adulterar as atas da eleição. O governo federal adiou pela terceira vez o início da validade da portaria que restringe o trabalho aos feriados. A medida começaria a valer no dia 1º de agosto, mas com a decisão terá início agora no dia 1º de janeiro de 2025. O adiamento faz parte de uma estratégia do governo para negociar a iniciativa com empresários, centrais sindicais e com o Congresso Nacional. A proposta enfrenta a resistência de empregadores que pressionam deputados e senadores para barrar o projeto. As tenistas brasileiras Bia Haddad e Luísa Stefani se classificaram para as oitavas de final das duplas femininas na Olimpíada de Paris. Elas venceram a dupla da China por 2-0. Mais cedo, Bia Haddad foi eliminada na segunda rodada do torneio de simples. No horário de Brasília, 3:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Para se destacar no mercado de trabalho, você precisa mais que um MBA. Você precisa fazer um dos MBAs da FGV. Há mais de 24 anos, a Univel é conveniada com a Fundação Getúlio Vargas. Oferecemos MBAs presencial, online, live e cursos de curta e média duração. Acesse pós-graduação.univel.br/FGV e inscreva-se hoje mesmo. Eu tava aqui pensando, sabe? A gente precisa investir para aumentar a produção. Mas o Plano Safra tá aí para isso, filho. Eu já vou falar com a Cressol para garantir o nosso recurso. A Cressol tem soluções financeiras essenciais para apoiar o produtor rural em todos os momentos. Para custeio, investimento ou seguro, conte com quem está sempre ao lado do agricultor. Cressol, completa para quem coopera, essencial para o agronegócio. Na Imobiliária Cidade, você encontra profissionais qualificados para tratar dos seus negócios imobiliários. No momento da compra, venda ou locação de um imóvel, fale com a Imobiliária Cidade. Solidez e trabalho, nosso dia a dia. Eu gosto de aplicativo que vem para facilitar a vida. Aqui do escritório eu peço comida, vejo boletim da escola dos filhos e agora também controlo minha conta de luz. O aplicativo da Copel tem tudo o que eu preciso para gerenciar as contas de casa e da empresa e ainda me protege de golpes. É o que faltava para agilizar meu dia a dia. O aplicativo da Copel está no celular da Beatriz e no celular de 1.200.000 paranaenses. Baixe você também, é de graça. Copel, pura energia. Novo Volvo EX30. Desempenho, segurança e tecnologia em perfeita harmonia para a mobilidade diária que você e sua família merecem. Venha conhecer o novo SUV 100% elétrico. Você será surpreendido. Volvo EX30. Grandioso em cada detalhe. Agende seu test drive. Volvo Cascavel. Avenida Brasil, 1899, no bairro Pacaembu. Paz no trânsito começa por você. Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Todo sábado, a partir das 10 horas da manhã, só aqui, na CBN Cascavel. Oferecimento Gondinlow Corp, realizando seus objetivos e sonhos de morar legalmente nos Estados Unidos. E Cievex Capital, cuida do seu futuro. O consórcio que você precisa está aqui. CBN Cascavel, 93,9 FM. A rádio que toca notícia. 15 horas e 6 minutos, estamos de volta com o nosso CBN Cascavel, segunda edição, segunda-feira, dia 29 de julho de 2024. Daqui a pouco tem a chegada em Cascavel, às 17h40, no aeroporto, as bicampeãs da América, o Está em Cascavel Futsal, deve chegar aí, a previsão de chegada é às 17h40 no aeroporto de Cascavel. E aí seguirá a carreata, né? Saída do aeroporto, depois ali pela Avenida Tancredo Neves, a Rua Rio Grande do Sul, Avenida Barão do Cerro Azul, Paraná, e também a Rua Pio 12, aí sentido da Neva, encerrando ali também, então, portanto, na Pio 12. Agora vamos acompanhar aqui o Juarez Paim, contabilista, diretor aí do Sescap do Paraná. Ele fala sobre o novo cadastro do MEI e leis complementares à reforma tributária em conversa com Roberto Benjamin. Vamos acompanhar. Nossa conversa agora é com Juarez Paim, diretor do Sescap Paraná. Vamos falar um pouquinho inicialmente sobre essa necessidade, Paim, da regularização. A gente tem falado sobre isso, algumas pessoas ainda com dúvida. Não foi prorrogado, já foi prorrogado, me parece, agora não será mais prorrogado o prazo, é isso mesmo, no que diz respeito a essa situação, principalmente envolvendo os microempreendedores individuais, que eles precisam regularizar a situação, fazer o cadastramento junto ao domicílio eletrônico trabalhista, é isso? Exatamente. Chamado aí, né, de modo diminuído de DET, né, domicílio eletrônico trabalhista. Nós já temos a obrigatoriedade das demais empresas. O primeiro grupo começou lá em março, então muitas empresas já se cadastraram. E o que é importante falar desse domicílio eletrônico trabalhista? A intenção aí é ter uma plataforma do Ministério do Trabalho e Emprego, onde tenha agilidade na comunicação. E essa agilidade, né, de acordo com a própria justificativa do Ministério, e vem de encontro aí com mais tecnologia, mais praticidade, mais publicidade e até mesmo mais segurança. Por outro lado, né, quem faz o domicílio tem que ficar atento, porque é uma caixa postal onde ele vai receber notificações, e essas notificações, dependendo do contexto, devem ser resolvidas ou até apresentar alguns documentos. Fazer o domicílio é muito simples, entra numa plataforma, faz, e aí o acompanhamento é mais importante ainda. Então, não deixa de ser uma obrigatoriedade para os microempreendedores, também para essa fase também envolve aí os empregadores de empregados domésticos, também entrariam nessa obrigatoriedade. Até as grandes empresas, que chama-se lá do grupo 1 e 2, que estão fora do Simples Nacional, já estão obrigadas e já se cadastraram até o dia 1º de 2024. Então, o MEI, né, o microempreendedor individual, foi prorrogado o prazo, e esse prazo vai até o dia 1º/8. Então, a gente tem aconselhado que as pessoas acessem a plataforma, façam o seu cadastro, se preciso, procure, né, um profissional aí da contabilidade que pode também auxiliar nisso. Não há necessidade, mas é importante que a pessoa tenha conhecimento para fazer isso e aí cumpra mais essa obrigação. Nós acabamos, de certa forma, concordando que gera mais segurança e tecnologia, mas é mais uma obrigação aí para os microempreendedores individuais. Ouvinte interagindo aqui com a CBN, o Everton, tentei fazer nesse fim de semana, não consegui. Está com algum problema ou eu que não estou sabendo manusear a plataforma? É complicado para fazer esse cadastramento, Paim, ou não? Pelo que a gente tem de conhecimento, não é complicado, né? Até porque, como o próprio empresário, aí nesse caso o microempresário ou o empresário individual pode fazer, o sistema é muito intuitivo. O que pode acontecer? Nos finais de semana, às vezes por o sistema estar passando por alguma atualização, ter alguma situação aí que impediu do Everton de realizar, né? A gente sugere que ele acesse, tente fazer ou procure um profissional que pode contribuir com ele de repente.
Uma coisa é certa, não pode deixar passar esse prazo, não vai ser prorrogado, e quem não regularizar ou fazer esse cadastramento, se cadastrar ao DET, terá multa, é isso? Essa multa, ela é uma multa que a gente não sabe como que ela vai ser aplicada. De qualquer modo, existe uma previsão legal dessa multa, né? Então, o aconselhamento é sempre que a pessoa se antecipe e faça esse cadastro, e, mais importante ainda, é acompanhar. A pessoa vai ter uma espécie de caixa postal, como se fosse um e-mail, trocando assim como exemplo, e aí ela tem que acompanhar, né? É provável que, né, dependendo da quantidade de empregados, né, porque o MEI pode ter um empregado, dependendo do movimento desse MEI, dificilmente ele vai ter uma notificação. No entanto, existe a obrigatoriedade dele ter o cadastro, e por conta dele ter esse cadastro e ter essa caixa postal, ele acompanhar isso. Tem mais perguntas chegando aqui. Walter dos Anjos Júnior. Walter, obrigado por interagir conosco, obrigado pela audiência. Qual é a plataforma, o endereço para o cadastramento? A gente já falou por aqui, vamos reforçar. Vai até o site do DET. Paim, vamos orientá-lo melhor aqui. Como que ele faz? Ele entra no site e vai ter o link, vai ter lá o passo a passo, é isso? Exatamente. Ele pode ir até o Google ali e colocar DET, por exemplo, né? DET prazo. E aí ele já vai trazer esse encaminhamento ali, tá? É simples, Walter, entra lá, inclusive pode entrar lá no det.sit.trabalho.gov.br, você já entra e aí vai fazer o login com a conta do governo. Para isso você deverá informar seu CPF e a senha do gov.br, ou fazer o cadastramento. Depois ali o próprio direcionamento, né, Paim, vai apontando para a pessoa colocar lá os documentos, os dados, enfim, e eu acredito que não haverá maiores dificuldades. Vamos falar sobre um outro tema. Eu acho interessante a gente abordar também a reforma tributária. É um assunto que a gente observa aí vários desdobramentos. O que a gente pode falar nesse momento? Como diretor do Sescap Paraná, o que você tem acompanhado, o que a gente pode falar para os empresários e para todos os ouvintes que nos acompanham neste momento, Paim? Bom, em relação à reforma tributária, nós temos, né, a Lei Complementar 132 de 2023, que foi aprovada em dezembro. Essa lei complementar alterou significativamente a questão tributária no nosso país, a nível constitucional. A partir dessa lei complementar, né, dessa emenda complementar da Constituição, nós teremos várias leis para tratar agora do como que vai ficar alíquotas, como que cada produto ou serviço vai ser tratado, e isso foi encaminhado agora no começo do ano, mais especificadamente ali no final do mês 4, a Câmara dos Deputados começou a tratar, através do PLP 68, de 2024, e isso teve já um encaminhamento grande. De certa forma, a Câmara trabalhou até o dia 19/7, concluiu a fase onde estão tratando aí aquela unificação, né, a extinção do IPI, do PIS, do COFINS, ICMS e ISS, e a criação do IBS e o CBS, e também um imposto, o IS, né, que seria um imposto seletivo. Tudo isso está sendo tratado, e a Câmara fez a votação desse PLP 68 de 2024, e no dia 19/7 já encaminhou para o Senado. Então, no retorno aí do Congresso, o Senado passa a discutir isso, e a gente tem aconselhado, né, enquanto entidade, enquanto profissional, um acompanhamento e talvez até mesmo um encaminhamento aí de emendas nesse caso, através dos senadores, né, ou dos grupos aí que as pessoas ou os profissionais tenham acesso, né? Então, nós estamos tratando do fim da cumulatividade, né? Nós estamos no discurso do governo e no discurso da grande maioria que defende a reforma de simplificação e redução da burocracia, né? Estamos falando também de tributação no destino. Também estamos falando, né, a reforma visa, não sei se ela vai conseguir fazer isso, trazer clareza e maior transparência para o consumidor também saber o que ele está pagando de tributo. Hoje a gente tem realmente uma dificuldade com isso, né? Entre outros, a criação do imposto setorial, né? E alguns setores que poderiam ter uma redução na tributação, né? A exemplo disso,
e falando de uma maneira mais genérica aqui, mas própria tributação sobre cesta básica, com a cesta básica nacional, enfim, tem várias situações acontecendo aí a nível tributário, José Roberto, e a gente tem acompanhado enquanto SESCAP também para trazer aí as informações e a maneira como a gente está vendo essa reforma. E vale lembrar que a reforma foi aprovada já há algum tempo, mas tem as leis complementares e esses ajustes que estão sendo feitos. O Egídio, ele é de Toledo, está acompanhando a CBN e diz aqui: o modelo não tem aplicabilidade na vida real. Os estados e municípios vão depender de mesada, ele coloca mesada entre aspas, e prevê a maior ele prevê a maior judicialização que já se viu no mundo quando o IBS começar a funcionar. Gostaria de ouvir a opinião do diretor do SESCAP a respeito. Entendeu, Paim? Entendi sim o que ele está falando, e o que ele está falando tem um pouco de verdade, né? A gente torce que o sistema consiga ser um sistema proativo. No entanto, nós temos um controle desse recebimento de tributos num comitê gestor nacional, né? E é isso que o Egídio deve estar comentando. E também uma sequência de créditos. Então, quando eu tenho o fim da cumulatividade, todos os impostos terão crédito e débito. Isso complica um pouco o cálculo, realmente, né? Do que tem uma alíquota direta, né? A própria fiscalização vai ter dificuldade de acompanhar isso, e na visão aí do Egídio, a gente comunga um pouco com isso, toda a renda vai ser concentrada, né? E a partir de lá redistribuída. Isso é um perigo também, na nossa opinião, né? Então nós vamos ter que acompanhar agora como vai acontecer a implementação desse comitê gestor e também estar atento aí enquanto representante de entidades ou até mesmo acompanhando os nossos representantes políticos para que o efeito seja o melhor possível. O Adalberto pergunta aí ao país se não será possível manter o imposto em 26,5%. Então, a soma do IBS e do CBS, né, até essa é uma das grandes polêmicas da reforma tributária. Quando ela foi votada lá enquanto emenda constitucional, não tinha ainda um cálculo quanto que vai ser esse imposto, né? A gente, enquanto profissional, né, nós precisamos saber de quanto vai ser a alíquota. Nessa nova discussão, né, nesse PLP 68/2024, existe uma previsão de que esse imposto, a soma do IBS e CBS, chegará a 26,5%. E aí nós temos algumas situações já discutidas na emenda e agora reproduzidas nos novos textos, de que alguns setores, por exemplo, cesta básica, né, o setor de profissões regulamentadas, por exemplo, terá aplicar 70% dessa alíquota. Então, assim, é uma alíquota que subiu de modo bem substancial, principalmente para o setor de serviços, e provavelmente a gente vai sentir isso no reflexo dos preços dos profissionais aí que prestam serviços e assim por diante. Então, teremos várias mudanças significativas, lembrando que a reforma vai passar a vigorar completamente lá em 2033, então ela terá um período grande de transição. Existem até pessoas ligadas ao meio político que têm bastante dúvida de como que ela vai funcionar e às vezes até mesmo que ela pode ser bem alterada nesse meio tempo. Obviamente que para qualquer alteração ela depende de uma alteração legislativa, né? Então, essas provocações enquanto cidadãos e enquanto representantes aí dos setores vão ter que ser levados para o Congresso, né? Então, realmente é um momento de dúvida. Se tem alguma coisa que dá um alento, é que ela vai passar a vigorar só em 2033, enquanto isso vai ter um período de transição. No entanto, a tendência é que a reforma traga realmente um aumento no custo tributário. Por consequência disso, o governo passe a arrecadar mais. Registrando a audiência do Ronaldo em Cascavel, o Emílio nos acompanhando lá de Céu Azul. Muito obrigado. O Júlio de Cascavel. Tem mais uma pergunta aqui do Júlio. Na União Europeia, onde todos os países operam com a mesma moeda, cada país tem o seu IVA. Por que então não fazer como os Estados Unidos, onde cada estado tem um modelo de IVA de acordo com a sua situação?
Então, essa é uma grande discussão e o que os defensores dessa ideia, né, dizem. O modelo europeu é um modelo que, né, tem mais de 50 anos, mas ele tem suas falhas e não foi totalmente aprimorado a ponto de, tanto que eles estão pensando em fazer uma alteração lá na União Europeia, né? Os Estados Unidos, nós já estamos falando de uma alíquota onde ele classifica os produtos de acordo até mesmo com a sua essencialidade, ou até mesmo aqueles produtos que podem causar algum problema de saúde pública, né? Vamos pegar aí bebidas alcoólicas, próprio tabaco, e classifica com alíquotas maiores, mas ele já cobra isso na ponta sem ter créditos. Então, isso facilita a maneira de enxergar quanto que é devido de tributo, facilita a fiscalização, e ao emitir a nota, né, eu já tenho lá no final quanto que eu estou pagando de imposto separado por alíquotas. Então, tem variadas alíquotas, mas de acordo com o setor ou de acordo com o produto que está sendo comercializado. Mais uma perguntinha aqui para a gente fechar. Odete, obrigado, Odete. Ela diz aqui, perdoe a minha ignorância, eu ouvi falar que foi aprovada a reforma tributária, então não tem nada em vigor. É necessário esses complementos. Ela está falando das leis complementares. Então, só para tirar a dúvida dela, de repente, de algum outro ouvinte, aquela reforma que passou pela Câmara, passou pelo Senado, até agora não tem nada que foi colocado em prática, essa é a dúvida dela. Tem algumas situações que nós podemos levar em consideração que foram colocadas em prática. Por exemplo, a instituição do IBS, do CBS e do IS, e a exclusão, né, ou a extinção do PIS, COFINS, IS, ICMS e IPI, eles já estão previstos. No entanto, toda a parte de alíquotas ainda está sendo discutido nessas leis complementares. E também já existe um cronograma, né, ou seja, aplicação efetiva a partir de 2033. Também já existe como que vai funcionar nesse meio tempo, uma cobrança parcial aí do IBS, do CBS. Também já tem algumas situações que passaram a vigorar a partir da emenda. Vamos pegar aí a situação da progressividade do ITCMD, um assunto que nem era para estar nessa reforma, mas já foi tratado. Essa reforma, basicamente, ela é uma reforma parcial, ela está tratando do consumo.